Chega mais, torcida gloriosa, torcida do Botafogo, ligada aqui nessa segunda edição, Plantão Glorioso, para a gente falar sobre chegadas e saídas. O mercado da bola também tem isso, né? Tem jogadores que vêm, jogadores que vão, e um desses jogadores que realmente tem grandes chances de ir é o Pitbull, é o Gregore, né? Recebendo aí uma proposta muito boa do Al Rayyan, time treinado pelo Arthur Jorge, uma proposta salarial irrecusável. O Al Rayyan indica que vai pagar o valor da multa. Se eu quero ver, né? Só sai pagando o valor da multa. E se Gregore realmente fechar com o Al Rayyan, nem joga no sábado contra o Vasco da Gama. E aí a gente já tem aí o indicativo de um time modificado em relação à última partida do Botafogo contra o Palmeiras para esse jogo contra o Vasco da Gama em Brasília. O último treino do David Ancelotti indica mudanças na zaga, mudanças no ataque, e a gente pode falar inclusive dessas mudanças no meio. A gente viu o Alan jogando tanta bola no Mundial de Clubes e pensamos, como é que o Alan vai ficar fora desse time, né? Bom, negociando aí, se tudo der certo para Gregore, para Botafogo, Al Rayyan, o Gregore saindo, o Alan, é claro, já é titular ao lado do Marlon Freitas, mas o Botafogo é importante que busque alguém melhor, sempre melhor, né? O jogador que vai a gente quer melhor, mas com essas características do Gregore vai ser muito importante o Botafogo buscar no mercado. No elenco tem jogador com essa característica? Tem, né? Mas não é com aquela pegada que o Gregore tem, né? A gente tanto chama de pitbull. Mas é aquilo, gente, muita gente vai ficar nessa de, pô, não podia perder o jogador e tal. Eu não sou viúva de jogador, tá? Jogador hoje é quase que descartável no cenário do futebol. Então não adianta a gente se apegar a jogador A, jogador B e tal. Ah, contratou um jogador mais velho, a chance de sair é pequena e tal. Sempre tem chance de sair, porque hoje a gente não tem só o mercado europeu, né? Você tem o mercado árabe. O mercado árabe, o jogador tem 50 anos. Se o cara estiver jogando bola, os caras contratam e pagam fortunas, né? Então, o caso do Gregore, se o Al Rayyan pagar a multa, o Gregore quiser ir, o Botafogo não tem que segurar. Não dá para ficar com um jogador que não quer ficar no Botafogo. Acho que o Gregore, a gente até trouxe essa notícia para vocês no ano passado, né? O Gregore vinha sendo assediado já há muito tempo. Quem estava naquele avião, né? Aquele bendito avião lá para o Catar falou que o Arthur Jorge estava lá seduzindo, aliciando e tal, e voltou a exercer uma carga pelo jogador, e o Gregore ficou. Ficou, obviamente, também para jogar o Mundial de Clubes, foi muito importante no Botafogo, fez gol importante naquela final contra o São Paulo, fez gol contra o Palmeiras, né? Foram 3 gols pelo Botafogo, ainda não está decidido se vai sair, se não vai e tal, mas uma série de notícias, né, vinda de várias fontes, indicam que o Al Rayyan elevou a proposta e pretende realmente avançar nos próximos dias para pagar a multa de 44 milhões de reais para tirar o Gregore do Botafogo, tá certo? Essa multa, claro, foi aumentada, tendo em vista o assédio do mundo árabe ao volante do Botafogo. O Botafogo renova contrato com o Gregore e aumenta a multa rescisória, né? Até porque não tem ninguém idiota no Botafogo, pelo menos isso. Então, o jogador, se quiser sair, a proposta salarial dizem que é irrecusável, né? Se o Gregore negociar, provável que não atue pelo Botafogo na partida contra o Vasco. E nem acho que tenha que atuar, né? Ele já não atuou na última partida, então acho que o Botafogo precisa realmente, claro, trazer jogadores, né? Hoje foi o primeiro dia da janela de transferências. O Botafogo já fechou, como a gente falou aí, com o Jordan Barreiro, né? Grande destaque do futebol colombiano, joia do futebol colombiano, da seleção. E agora é buscar jogadores para essas posições. Por exemplo, na zaga, o Botafogo tem ali a lacuna do Jair, né? Então, quem disputa a posição, segundo o repórter André Pessoa, do Sport TV, Caio Pantaleão, Caio Fernando, né? E o David Ricardo. Então, os dois disputam posição. O Bastos está se recuperando de lesão, então Alexander Barbosa está ali aguardando quem será o seu companheiro. O Caio Fernando já joga por aquele lado mesmo, seria a opção mais lógica. Só que o David Ricardo, a gente vê o David Ricardo jogando, é um zagueiro bom de bola,
posicionamento, saída de bola, vinha atuando como titular na ausência do Barbosa. Então existem possibilidades, né? No meio-campo, se o Gregore, que vinha treinando normalmente, vem treinando normalmente, mas se o Gregore realmente fechar amanhã, de repente, ou no próprio sábado com o Al Rayyan, a gente tem a informação da proposta, né? A proposta é recusável, é muito alta, o Al Rayyan vai pagar a multa e tal. Ok. Pagando, beleza. Por enquanto, só informação que quer levar. Tem que saber se o jogador quer ir. Eu tenho duas informações, né? Já perguntei a uma pessoa que é muito próxima, que diz que não tem nada certo, e outra que também conhece, inclusive gente que está lá no Al Rayyan, né? Vocês sabem bem, que diz que o Gregore já estava querendo sair há muito tempo, mas queria dar uma contrapartida ao Botafogo, contrapartida financeira, por isso renovou e o Botafogo elevou a multa, né? Enfim, vamos esperar. Mas, de acordo com o repórter André Pessoa, do Sport TV, uma certeza é a presença do Arthur Cabral, que era algo mais do que esperado, né? Agora, resta a gente saber como vai ficar esse Botafogo do David Ancelotti. Se vai ser um Botafogo muito mais ofensivo, se vai ser um Botafogo que vai trabalhar opções de jogadores de meio que sabem jogar bola, que sabem dar passe, que sabem avançar, que tem proficiência também ofensiva. Porque eu não acredito que o David Ancelotti... É claro que o Gregore é um ótimo jogador, né? É o cão de guarda, caçador, tal, marcador, brigador. Mas, de repente, para a característica do time, para o time que o David Ancelotti quer, um time mais ofensivo, um time que proponha jogo, que tenha a bola, que seja dominador, né? De repente, o meio-campo com as características do Gregore não seja adequado ali para o estilo de jogo do Ancelotti. A gente vai ver isso ao longo do tempo, não vai ser no sábado, não vai ser no próximo jogo, é ao longo do tempo que a gente vai entender a ideia de jogo do David, né? E assim, as opções são muito claras. A gente tem o Danilo, que foi titular contra o Palmeiras, Danilo Barbosa, o Nilton, que jogou aí algumas partidas, mas a tendência é que o Alan seja o titular, já vinha sendo titular, continue a ser titular, inclusive porque já foi treinado pelo Carlo Ancelotti e o David Ancelotti na comissão técnica, tanto no Napoli quanto no Everton. Então é um jogador já da confiança, era titular nas duas equipes, é um jogador que tem a confiança do David Ancelotti por conseguinte. Então, Arthur Cabral, titular, no lugar do Igor Jesus, isso aí não tem nem o que discutir, né? É um jogador que, com a qualidade que tem, vem para ser titular mesmo e vem para fazer os gols que fez na Europa. E o Botafogo, provavelmente, se adotar esse sistema do 4-4-2, que é como o David Ancelotti gosta de jogar, né? Ele já declarou publicamente isso, que é o estilo de jogo que ele prefere, o Botafogo pode ter modificações no time titular. É claro que amanhã, na nossa live pela manhã, vamos explorar bastante essas modificações, como vai ser o time do Botafogo para esse confronto, para esse clássico em Brasília, no sábado, às 18h30. Eu fico por aqui, beijo grande no seu coração, saudações alvinegras, fui!